Olá, que bom ter você em mais um vídeo sobre a metodologia PPE, Plantão Psicológico em Empresas. A proposta do vídeo de hoje é apresentar os benefícios que o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, promove quando é aplicado. Mas para que essa apresentação seja efetiva, é fundamental que você conheça a nossa linha de raciocínio quando começamos a desenvolver a metodologia. Lá em 2018, quando não encontramos nas nossas pesquisas nenhuma metodologia de plantão psicológico que fosse específica ou que pudesse ser adaptada para as empresas, entendemos que era fundamental que no desenvolvimento da nossa, pensássemos que ela teria que beneficiar não só o funcionário, mas também a empresa e o psicólogo. Essa preocupação veio justamente porque, em função da experiência com a nossa consultoria, sabíamos que um serviço de saúde emocional que só pensasse nos funcionários tinha grandes chances de não ser interessante para as empresas. Isso mesmo. E olha só, vale lembrar que eu estou falando de 2018 e naquela época nós nem sonhávamos com a possibilidade de viver uma pandemia nas proporções da Covid-19. Por outro lado, se a metodologia ia beneficiar o funcionário e a empresa, era crucial pensar no psicólogo que a conduziria, com especial cuidado para diferenciá-la de processos de psicoterapia. Essa preocupação ela aconteceu em função de uma consulta jurídica que realizamos e que percebemos que se não tivéssemos certos cuidados nesta diferenciação, o psicólogo e até mesmo a empresa poderiam ter que responder por questões legais. Daí, todo o desenho da metodologia estar pautado em pensar nos benefícios que ela promove ao funcionário, à empresa e ao psicólogo. Eu vou começar a falar dos benefícios para a empresa. Em função da nossa experiência no mercado empresarial, nós sabemos que é fundamental conhecer as reais necessidades que as empresas têm. Isso permitiu considerarmos que a metodologia precisava apoiá-las num ponto vital, a necessidade do controle efetivo de indicadores que garantem a produtividade. Sem produtividade, as empresas não sobrevivem. É a capacidade produtiva de bens ou serviços que garante a saúde financeira de uma empresa. Aliás, o fato de não ser capaz de controlar a produtividade é o que leva uma empresa à falência. Nesse controle, existem dois indicadores universais. O primeiro é o absenteísmo, que é o indicador que controla a quantidade de faltas e atrasos. Eu vou dar um exemplo para que você possa perceber o impacto que ele tem na produtividade. Vamos pensar em uma empresa que tem 70 mil funcionários. Agora, pense que se em um dia esta empresa tiver 1 minuto de atraso de cada funcionário, isso vai corresponder a 70 mil minutos de atraso por dia. Se nós dividirmos esses 70 mil minutos por 60 minutos a cada hora, a empresa terá num dia 1.166 horas de atraso, ou seja, de falta de produtividade, em função de 1 minuto de atraso de cada funcionário. Mas olha, as empresas, elas pensam mais além, elas precisam olhar o todo. Então, se dividirmos as 1.166 horas por dia de atraso por 8 horas de trabalho por dia, isto corresponde a 145 dias que ela não produziu. Uau! Impressionante, né? Daí o absenteísmo ser um indicador vital para uma empresa. O segundo indicador universal é o turnover. Ele tem a responsabilidade de controlar mensalmente o número de admissões e demissões. Se uma empresa contrata e demite muito, isso significa que ela perde a sua capacidade produtiva, porque o tempo que se leva para capacitar uma pessoa nas atividades que serão sua responsabilidade impacta na produtividade. Afinal, no período inicial, ela não produzirá da mesma maneira que alguém que tem experiência nas mesmas atividades e conhece a cultura e os processos da empresa. Além do absenteísmo e turnover, que são universais, existem muitos outros indicadores que cada empresa olha e trabalha duro para tentar resolvê-los. Mas você pode se perguntar, além dos indicadores econômicos ou de gestão, existem outras questões importantes que afetam os resultados? Sim, existem. E o comportamento é uma dessas questões. Segundo os especialistas, ele é responsável por 98% dos desligamentos nas empresas. Por isso, a forma como as pessoas se comportam nos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho tem um impacto gigante nos resultados. Motivo este que faz com que as empresas invistam milhões de reais em horas de treinamentos para formar as chamadas competências comportamentais, também conhecidas no mercado empresarial como soft skills. A chegada da pandemia deu luz a um grande problema que as empresas já sabiam existir: a relação direta entre emoção e comportamento influenciando na saúde emocional das pessoas.
Foram as diferentes emoções sentidas durante a pandemia que possibilitou este olhar por parte das empresas, já que esta relação, emoção e comportamento, alterou de forma visível o comportamento individual e das equipes, afetando assim na produtividade e nos resultados. Na verdade, a pandemia mudou o comportamento de todas as pessoas em todo o mundo, não é mesmo? Mas, como em 2018 o problema da relação direta entre emoção e comportamento afetava a produtividade, mas ainda não existia a pandemia, nós sabíamos que para ter sucesso, a metodologia PPE, Plantão Psicológico em Empresas, deveria impreterivelmente pensar no benefício de apoiar as empresas em todas as questões, tanto nos indicadores de gestão, como nos indicadores econômicos, como também nos aspectos comportamentais, promovendo, assim, aquilo que a gente chamava de um efetivo processo de educação emocional, já que o funcionário e a empresa seriam beneficiados com a metodologia. Daí, o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, contar com ferramentas e técnicas para o manejo das emoções. Porque só assim, aprendendo a manejar as emoções, é que os funcionários conseguiriam geri-las de forma devida. E com isso, adotar comportamentos obrigatoriamente diferentes no relacionamento interpessoal. Então, de maneira bem objetiva, o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, ajuda a resolver o controle dos indicadores de gestão e indicadores econômicos e a potencializar as competências comportamentais, exatamente por permitir uma gestão emocional positiva, que tem consequências diretas no comportamento. Afinal, quando funcionários e equipes estão saudáveis fisicamente e mentalmente, a produtividade aumenta, o absenteísmo baixa e se o funcionário sente que a empresa se preocupa com seu equilíbrio emocional, é garantido que o turnover também diminui. Quando as pessoas estão saudáveis, os seus comportamentos são mais adequados, a motivação aumenta, a produtividade aumenta, os resultados aparecem de forma mais efetiva, mais natural e sem tanto estresse. Por isso, o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, beneficia as empresas apoiando-as a efetuarem de forma direta e incisiva no manejo das emoções dos seus funcionários. Isso através de um programa desenhado em conjunto, que permite de forma imediata a mudança comportamental que pode ser desenvolvida ainda mais através dos treinamentos comportamentais. Depois, é claro, de apoiar os funcionários a adquirirem as habilidades em gestão emocional. Se tivéssemos que resumir numa equação os benefícios que o PPE, Plantão Psicológico em Empresas, traz às empresas, seria produtividade é igual manejo das emoções versus comportamentos adequados. Vamos ver agora os benefícios que o funcionário tem ao participar de programas de saúde emocional desenvolvidos através da metodologia PPE, Plantão Psicológico em Empresas. Quando um programa ou uma ação de saúde emocional é implementada na empresa, os funcionários são os primeiros a se beneficiarem. Naturalmente, sentem-se escutados e considerados nas suas vulnerabilidades. Afinal, o tema saúde emocional até pouco tempo era um assunto quase que tabu, fruto da falta de educação emocional que todos nós temos. O fato da empresa ter um programa que aborda as questões emocionais é um passo bem significativo para essa educação tão necessária. Daí, participar de um aprendizado em gestão emocional é algo que traz benefícios para cada funcionário, não só no seu papel profissional, como também em toda a sua vida pessoal. Quem se sente cuidado, sente-se valorizado. Os funcionários reconhecem e elogiam as empresas que cuidam do seu ativo mais precioso, as pessoas. Então, é natural que a motivação cresça como uma consequência direta para o desempenho e, com isso, o crescimento profissional. A qualidade de vida de quem maneja adequadamente as suas emoções aumenta de forma visível. Assim, quando os funcionários participam de qualquer ação de PPE, Plantão Psicológico em Empresas, sentem-se acolhidos, percebidos e apoiados. Nada melhor do que uma empresa que tem um bom ambiente de trabalho, não é mesmo? Onde os funcionários podem adotar comportamentos adequados porque se sentem relativamente equilibrados. Não porque eles controlam as emoções, e sim porque entendem que é possível manejá-las e com isso escolher comportamentos diferentes, que garantem o desenvolvimento pessoal e profissional, além de melhorar de forma significativa os relacionamentos interpessoais, tendo como consequência um aumento da produtividade, o que naturalmente faz sentir prazer naquilo que fazem. E por fim, também os psicólogos formados na metodologia e que se tornam facilitadores autorizados de PPE, Plantão Psicológico em Empresas, são beneficiados. Eu gosto sempre de ressaltar que na metodologia apenas psicólogos podem ser facilitadores autorizados. Isso em função da sua formação, que enfatiza os aspectos emocionais. A maior vantagem e benefício de um facilitador autorizado é que ele tem à sua disposição uma metodologia que foi desenvolvida, aplicada, testada e comprovada
antes mesmo da pandemia. Ele também é beneficiado com um método que contempla manuais, protocolos, roteiros, técnicas e ferramentas com o passo a passo para desenvolver e implementar programas de saúde emocional em qualquer empresa. Para ter acesso a estes benefícios, é necessário que o psicólogo adquira o selo de facilitador autorizado. Isso acontece no final da formação em PPE, Plantão Psicológico em Empresas, quando ele cumpre os requisitos necessários para ser um facilitador autorizado, assistir no mínimo 90% da formação e atingir o mínimo de 80% de aproveitamento numa avaliação de aprendizagem. Outro grande benefício é que o psicólogo obtém todo o conhecimento na fonte. Dito de outra forma, através da empresa que desenvolveu o método. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Não existe nenhuma outra empresa ou instituição com autorização para certificar comercialmente facilitadores autorizados em PPE, Plantão Psicológico em Empresas. Mas, voltando aos benefícios para os psicólogos, eles não param na formação da metodologia. Ele também é beneficiado com uma formação complementar, que apoia o facilitador autorizado a chegar de forma efetiva nas empresas. Ele aprende sobre portfólio, ferramenta fundamental para a apresentação dos serviços de PPE, Plantão Psicológico em Empresas. Aprende também sobre propostas comerciais, além de receber um modelo que ele pode adaptar pensando nas várias vertentes que podem ser solicitadas pelas empresas. Aprende sobre precificação da metodologia, que é objeto de análise aprofundada dos seus fundadores. Por quê? Para que seja contemplado valores adequados para o mercado e para o facilitador autorizado. Aprende sobre questões contratuais, adquirindo noções fundamentais para o desenvolvimento dos contratos que as empresas pedem. E aprende com especialistas sobre as questões de ordem contábil e fiscal. E, finalmente, o que consideramos um fabulástico benefício ao psicólogo que conquista o título de facilitador autorizado em PPE, Plantão Psicológico em Empresas, que é o de entrar na comunidade PPE. Lá, ele pode partilhar experiências, tirar dúvidas e contar com profissionais igualmente preparados na metodologia e que podem se tornar um parceiro quando precisar de mão de obra. Sabe por quê? Porque ele fechou o contrato para atender um grande cliente e sozinho ele não vai dar conta. Além dos benefícios para a empresa, funcionário e facilitador autorizado, de forma geral, também é benefício do PPE, Plantão Psicológico em Empresas, proteger todos os envolvidos no processo, empresa, funcionário, consultoria e facilitador autorizado. Ser um método com facilitadores autorizados espalhados por todo o país, capazes de aplicar exatamente a mesma metodologia, independente do local onde se encontram. Apoiar de forma efetiva as empresas a desenvolverem ou complementarem o seu programa de saúde emocional, contando com um conjunto de serviços perfeitamente adequados e efetuados por facilitadores autorizados, todos eles com formação em psicologia. E ser focado no desenvolvimento da gestão emocional, por meio de um processo de educação emocional, através do manejo das emoções, já que sabemos que emoções geram comportamento, tal como comportamento gera emoções. E aí, o que você achou dos benefícios do PPE, Plantão Psicológico em Empresas? Deixa aqui o seu comentário!